Fala comigo, pessoal. Corporate Bonds. Acabei de chegar da academia aqui para gravar um vídeo para vocês bem interessante sobre como ter 8% de rentabilidade em dólar, 7%, de forma segura. A gente está falando de títulos corporativos que grande parte do mercado ignora. A gente vai mostrar hoje nesse vídeo como funciona. E olha essa vista aqui, pessoal. Hoje o dia tá lindo aqui em Santos. Vou sentar aqui no computador. Deixa eu só trocar de roupa aqui que eu tô suado. Cheguei do treino agora. E aí a gente vai falar com detalhes, vou mostrar o passo a passo, vou mostrar o que você precisa olhar, qual tipo de investimento você precisa evitar, que é importante para você não perder dinheiro, e utilizar aí essas rentabilidades de 7, 8% em dólar ao favor de vocês para que a gente consiga maximizar o nosso retorno em dólar aí no longo prazo, tá? Existem títulos tão seguros quanto títulos de governo e eu vou mostrar como é que a gente dá uma olhadinha nisso. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre Corporate Bonds. E quais são os passos que vocês precisam dar para escolher exatamente a Corporate Bond para a carteira de vocês. Existem alguns influencers falando sobre o risco que tem de investir em Corporate Bonds. E realmente existe risco se você escolher errado. Assim como se você escolher um CDB errado, tem prazo muito longo, você prende seu dinheiro, você pode perder rentabilidade caso escolha um pré-fixado errado. Se você escolher um título público no momento errado, você também pode perder dinheiro. Então todos esses ativos, todos esses produtos, é necessário que você saiba o que está fazendo. É justamente o que a gente vai fazer nesse vídeo. Se você não sabe nada sobre Corporate Bond, até o final do vídeo você vai saber exatamente como escolher uma Corporate Bond para a carteira de vocês e para receber aí alguns dólares todos os anos. Na verdade é que se você seguir tudo que eu falo nesse canal, o patrimônio vem. Então vamos lá, deixa eu começar a nossa apresentação sobre Corporate. O que a gente tem aqui para começar o nosso conteúdo? Um Corporate Bond é uma renda fixa. O que isso significa? Que você busca uma rentabilidade mais previsível do que a rentabilidade da renda variável. E aí a gente tem os tipos de bonds, que são títulos de renda fixa. A gente tem os corporate e a gente tem os government bond. E aqui, pessoal, atenção para mim, presta atenção em mim. O que é um corporate bond? É um título de empresa, onde uma empresa emite uma dívida para poder se financiar. Dentro lá do balanço das empresas, você pode ver como que elas financiam. Ela pode tomar empréstimo, ela pode abrir capital na bolsa de valores para conseguir levantar capital e ela pode emitir um título de dívida. Ela te dá um título de dívida e aí a pessoa que é o investidor no caso coloca o dinheiro na empresa e recebe juros para isso. Encerrou o prazo das dívidas, desse título, você devolve o título e a empresa te devolve o montante e os juros são pagos de maneira periódica. Normalmente as corporate bonds pagam os seus juros de maneira semestral. Tá? Normalmente é assim. Os REITs, falando de empresas imobiliárias, por exemplo, eles pagam dividendos de forma trimestral normalmente. Existem os REITs que pagam mensais. E quando a gente olha para uma corporate bond, a gente não está falando de renda variável, mas sim de empresas que estão emitindo dívida. O que isso significa? Que você vai receber juros, não dividendos. Dividendos é distribuição de lucro. A parte de bonds, você vai receber juros, tá? Esse é o primeiro ponto. O que isso significa? Quando você tem uma ação, você é sócio dessa empresa. Então se a empresa quebrar, você não tem prioridade, tá? Agora, se você está comprando um título, você tem uma dívida, você tem, dependendo do título que você está comprando, prioridade para receber. Caso a empresa quebre, de alguma forma você ainda pode receber alguma coisa por isso, vai depender, claro, de cada caso. E a gente tem os títulos governamentais, que são os government bonds. Aí a gente tem os títulos do governo americano, tem os títulos, por exemplo, aqui no Brasil do Tesouro Direto. Enfim, todos os governos, a maioria dos governos pelo mundo emitem dívida para poder se financiar. Tá bom? O nosso foco aqui, claro, é em corporate bonds. Se você quer saber um pouco mais sobre títulos governamentais, a gente tem um vídeo aqui que explica exatamente como funciona a renda fixa americana, ETFs que fazem esse tipo de investimento, para você também já diversificar. Nosso foco é em corporate bonds. Por que comprar títulos de renda fixa? Por que a gente fala tanto disso agora, da renda fixa americana? Porque se a gente olhar esse gráfico aqui, pessoal, estamos no momento onde a renda fixa americana está pagando mais de 4%. Historicamente, isso não é comum. Tá? Nos últimos 20 anos, estamos num dos melhores momentos para a renda fixa americana. E quando a gente fala de corporate bonds, a gente está falando de empresas que emitem título, e aí a gente tem que ter um spread a mais.
O nome disso de fato é spread, quando você quer receber um pouco a mais do que o Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos está pagando, que hoje é um pouco mais de 4%. Tá? Então, hoje, estamos falando mais de títulos de renda fixa americana por conta das taxas de juros mais elevadas. E aí os corporate bonds sempre pagam um prêmio a mais. Sempre não, mas naturalmente pagam um prêmio a mais. Tá bom? E quais são os tipos de bonds que a gente tem? A gente tem os conversíveis em ações. Aqui é um tipo de título um pouco mais incomum, tá? Mas existe, é bom que vocês entendam. A gente tem os títulos perpétuos. Alguns governos emitem esses tipos de títulos perpétuos. E empresas também. Normalmente bancos fazem essa emissão de títulos perpétuos para poder compor o seu capital que eles precisam para poder comprovar ali o índice de Basileia, para eles terem um capital mínimo que é necessário para alguns bancos. Então, eles emitem esses títulos perpétuos e ficam pagando juros de maneira periódica para nós, como eu falei, normalmente a cada 6 meses. E a gente tem os títulos recompráveis. E aí títulos perpétuos podem ser recompráveis e títulos com vencimento, assim como qualquer CDB ou alguns títulos de renda fixa brasileira tem vencimento. Lá nós temos também os títulos com vencimento e os títulos perpétuos, tá? Os títulos com vencimento, a gente vai falar dele aqui e vai mostrar como é que funciona, e os perpétuos funcionam muito parecidos também. Bom, quais são os principais riscos dos bonds? Basicamente, a gente tem que entender qual que é o grau de investimento. A gente tem que analisar o balanço da companhia para ver se ela tem uma dívida preocupante. A gente tem que analisar a saúde financeira da empresa para entender tudo isso. Mas as agências de classificação de risco mostram para a gente o que é um investment grade e o que é um high yield. Investment grade são aquelas empresas com classificação de crédito mais seguras. Ou seja, quando você vê uma empresa que ela é investment grade, ela tem uma classificação que mostra que a dívida que ela está emitindo é mais segura. Se você tem uma empresa com high yield, com a classificação de high yield, normalmente esse tipo de empresa é mais arriscado e essas empresas costumam pagar um cupom a mais ali. A gente costuma ter um percentual de cupom mais elevado nas high yields. High yield, alto dividendo, alto risco. Investment grade, um dividendo, desculpa, não é dividendo, pessoal, juros, tá? Investment grade, juros um pouco mais baixos e uma distribuição de dívida ali mais segura. E a gente tem aqui um gráfico que mostra exatamente como é que a gente faz essa divisão. As principais agências, Moody's, S&P e Fitch, elas mostram pra gente qual que é o grau de risco daquele título. High grade são aquelas empresas que têm uma segurança muito grande. Upper medium grade também é uma segurança, mas é uma segurança um pouco inferior ao high grade. E lower medium grade também são empresas que são investment grades, têm classificação de grau de investimento seguro, mas são um pouco menos seguras do que as de cima, a gente pode ver. E aí se a gente pegar aqui ó, pela S&P, que geralmente é o mais comum, o BBB mais para baixo, são as chamadas junk, são aqueles títulos mais arriscados, high yield, normalmente empresas que estão pagando um pouco mais, porque tem um grau de risco um pouco mais elevado, e essa tabela mostra isso para nós, tá? Basicamente isso que a gente precisa olhar de primeira. E aí agora a gente vai na parte de investir em corporate bonds na prática. Vou mostrar cálculo para vocês, vou mostrar como é que a gente acha isso dentro da plataforma para poder ficar mais claro. Eu dei uma pincelada na teoria, agora a gente vai para a prática para vocês entenderem como que a gente analisa um bond aí para nossa carteira. Bom, pegando aqui como exemplo a Evelyn, não ganho para mostrar ela que realmente ela tem mais títulos de renda fixa, por exemplo, a Nomad, vocês têm o meu cupom aí de 20, vocês ganham até $20 na primeira remessa lá na Nomad, só que a Nomad tem um pouco menos de títulos, por isso começaram agora, em breve a Nomad terá mais títulos. Bom, vocês vêm aqui em investimentos dentro da Avenue e vem na parte de renda fixa, certo? Aqui na parte de renda fixa a gente vai ter o tesouro do governo, ou seja, o tesouro direto dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos. Tem o governo do Brasil, invista nos Estados Unidos em títulos de renda fixa do governo brasileiro, dá para fazer isso. E tem alguns títulos de governo de outros lugares. Aqui a Evelyn está fazendo uma intermediação. Normalmente você não consegue investir de maneira direta no Tesouro Direto americano, tá? Então a Evelyn está propiciando esses títulos para nós investirmos. Bom, vamos ao que nos interessa aqui, ó. Corporate Bonds dos Estados Unidos. E um ponto legal aqui é que a gente pode investir em corporate bonds de empresas brasileiras que emitem dívida lá fora e a gente consegue ganhar em dólar de empresas brasileiras, dá para fazer isso também. E normalmente, pessoal, empresas brasileiras têm uma classificação de risco
por conta da situação do Brasil, às vezes de high yield. Só que a gente conhece a empresa, sabe que ela é confiável, então a gente pode investir em algumas empresas ali. A gente pode pegar o título de algumas empresas, independentemente delas não serem classificadas como investment grade, tá? Bom, vamos lá. Empresas dos Estados Unidos que estão emitindo as bonds. A gente vai fazer um filtro aqui, ó. Dá pra gente escolher, ó, as empresas que no investment grades, que são bonds com risco de inadimplência e taxas de juros menores, como eu falei, são títulos menos arriscados. E a gente tem os high yields, que são bonds com risco de inadimplência e taxas de juros maiores. Ou seja, existe um risco de calote maior, tá? Nas high yields, como eu já expliquei. E aqui a gente consegue filtrar por setor e tudo mais. Bom, eu só vou filtrar aqui por ordem alfabética, só para ficar mais fácil aqui. E aí aqui a gente tem diversas empresas aqui, ó. A Alphabet emitindo título debenture para nós, a debenture americana que é a Corporate Bond, a Amazon, a American Express, enfim, a Apple, várias delas mostrando aqui um pouco para vocês de como que isso é dentro da plataforma. Se a gente pegar aqui a Amazon como exemplo, vou mostrar como calcular. O que a gente tem aqui, pessoal? A classificação da Fitch e da Moody's aqui. A S&P às vezes também tem, mas no caso aqui eles escolheram essas duas agências, tá? E a gente pode ver que é uma investment grade a Amazon, é um AA. Se a gente olhar aqui a nossa tabela, AA é high grade, ou seja, é quase risco soberano, é quase risco dos Estados Unidos, tá? Ou seja, tem um grau de segurança muito grande nesse tipo de bond. Mas espera aí que existem outros aspectos que a gente precisa analisar, tá? Primeiro deles, pô, é um título seguro? É, super seguro. Outro ponto, quanto que é a liquidação? É D+2, assim como se você comprasse uma ação também é o mesmo prazo. Meses de recebimento, 2 meses ao ano, ou seja, 2 vezes, tá? Em agosto e em fevereiro. Emissor pode recomprar? Sim. A Amazon pode recomprar esse título, isso aqui é um ponto importante. Você pode estar comprando um título que pode ser recomprado ali na frente. As empresas normalmente fazem essa recompra quando a taxa de juros... Já vou mostrar a conta para vocês para ficar mais claro. Mas quando as taxas de juros mudam, de repente a empresa está pagando uma taxa muito alta e aí, normalmente, quando as taxas de juros estão subindo, a empresa ela pode recomprar, ou descendo, ela pode recomprar em determinado momento para poder pagar uma taxa de juros menor. Tá? Então vai depender muito do momento de mercado. Tá? Duração desse título... 2 anos e alguns meses, 2,3 anos, setor de comunicação e tal, enfim. Quais são os principais pontos que a gente vai olhar aqui no título da Corporate Bond? A gente vai olhar a rentabilidade total, 3,85% no caso da Amazon, ela está pagando isso para nós hoje. Mas a gente pode ver que o cupom é de 3,15, ou seja, a rentabilidade que está sendo gerada por esse título é maior do que o cupom. Pera lá, vamos explicar isso direitinho, foca em mim agora. Existe o cupom e existe o quanto você vai receber de fato, tá? O cupom, ele é fixo. 3,15% que a Amazon está pagando é fixo. Você sempre vai receber isso. Vou mostrar na planilha já, tá? Só que esses 3,15%, ele é fixo sobre o valor de face, que normalmente são $1.000. Se a gente olhar aqui, ó, o valor para você comprar esse título agora é $983. É abaixo do valor de face dos $1.000. Ou seja, você está pagando mais barato por esse título do que ele foi lançado. E aí o mercado ele se ajusta, pessoal. Porque, independentemente do tipo de título, se você hoje tem uma taxa de juros de governo um pouco mais elevado, esse título aqui ele foi emitido, provavelmente ninguém queria mais ele. Então a galera começa a vender. E aí ele começa a ficar mais barato. Já vou mostrar a conta para vocês. Então, o preço unitário a $983 vai ser o que você vai pagar. Só que você vai receber uma rentabilidade total de 3,85% nisso aqui. E eu já vou mostrar como é que funciona essa conta, tá? E aí, lembrando que aqui, ó, nesse tipo de título, a gente tem que comprar no mínimo 5 bonds, tá? O investimento inicial é um pouco mais elevado do que normalmente a gente está acostumado. E o vencimento é aqui, se você resgatar no vencimento, você vai resgatar aqui antes. Caso você resgate antes, você pode sofrer uma marcação ao mercado. Eu vou mostrar como faz essa conta agora. Tá? Como é que a gente faz o cálculo, esse cálculo de 3,85 aqui, ó? Como é que a gente chega nisso aqui? A gente tem basicamente o cálculo de duas componentes. O rendimento do cupom em relação ao preço, ou seja, o quanto a gente vai receber, 3,15%,
é fixo sobre o valor de face de 1.000. Ó, valor de face normalmente é de $1.000, independentemente de qualquer coisa. Só que esse título a gente compra $983. O cupom, ele é pré-fixado, você vai sempre receber 3,15%. E o cupom anual, ele vai ser fixo de $31, porque é o 3,15 sobre os 1.000, dá esse $31 fixo. E aí a gente tem que calcular o seguinte, toda vez, lá no futuro, por exemplo, você vai carregar ele lá pelos 2,3 anos, você vai carregar ele até 2027, você vai resgatar esse título a 1.000, ao valor de face. A gente sempre resgata ao valor de face, quando a gente leva até o vencimento. Se você vender esse título antes, que é possível no mercado secundário, provavelmente você vai pegar um valor mais baixo, tá? Você provavelmente vai pegar um valor mais baixo. Mas, para você que quer resgatar no final, lá no vencimento, você vai ter esse valor de face. Ou seja, você vai ganhar aqui mais ou menos $17, tá? Só nesse ganho aqui de capital, que a gente chama. Então você vai ter um dividend yield mais o ganho de capital. Por isso que são os dois elementos da conta. Cálculo do rendimento do cupom. Nesse caso aqui, o rendimento do cupom vai ser de 3,2%. Ou seja, primeira base de cálculo, quanto que eu estou recebendo de yield? Quanto que eu estou recebendo de cupom? Estou recebendo 3,2%. Ainda não é os 3,85%, tá? Ainda não é. Aqui é só o yield. Se eu dividir 31,50, 31,50 dividido pelos 1.000. Desculpa, pelos $983 que eu paguei. Eu vou ter aqui, ó, 3,2%. É exatamente essa conta, um pelo outro. Tá bom? 3,2% de yield. Só que aqui eu tenho um ganho de capital. Como é que eu calculo esse ganho de capital? Eu vou pegar a diferença entre o valor de face menos o valor unitário que eu estou pagando. O valor de face é o que eu vou resgatar lá na frente. Ele é fixo. Eu vou resgatar $1.000 lá em 2027. Só que eu paguei $983. Eu tenho já aqui um ganho de capital de $16. Tá? Nesse caso. Aí eu divido por ano. Né, a quantidade de tempo que eu vou ficar com ele. Eu vou ter $6,8 por ano. E aí que isso aqui anualizado dá 0,69% ao ano. 0,69 mais os 3,20 dá os 3,84%. Aqui é que, no caso, são valores mais arredondados aqui, não bate exatamente, mas dá esses 3,85% de rentabilidade que o título está pagando, tá? Simples assim, pessoal. E por que a gente paga mais barato pelo título? Porque o mercado ele é negociado todos os dias. Se o governo ele começar a subir as taxas de juros, esses 3,15 aqui fixo, pré-fixado, que era pago no título lá atrás, ele começa a perder atratividade, ninguém vai querer investir. O pessoal vai vender esse título da Amazon para poder comprar um título que paga mais, ou o próprio governo. Foi isso que aconteceu, por isso que o preço unitário cai. E aqui tem uma formulinha. Ó. Vamos supor que o valor nominal seja de $1.000, como eu falei, e a gente tem uma taxa de 3,15. Aqui, ó. A gente vai ter um título hipotético aqui, ó, de $969. Se essa taxa subir para 7% ao ano, a gente vai ter um valor de face menor, tá? Ou seja, se os títulos do governo eles sobem, ou se o título ele sobe, ele começa a subir, o valor que você vai pagar ali pelo título, ele começa a cair. A gente chama isso de inversamente proporcional, tá? Da mesma forma que se o percentual pago, principalmente se a gente usar como base o que o governo está pagando, se ele cair, se a gente for para 1%, por exemplo, a taxa, o valor do preço unitário aqui, ele vai subir a $990. Ou seja, vamos supor que você pegou um título aqui, isso aqui é só um exemplo hipotético, tá? Isso aqui é um hipotético para vocês verem como é que funciona a inversão, né? O preço unitário ele cai quando a taxa de juros sobe, quando a taxa de juros cai, o preço unitário sobe. Por isso que a gente ganha na marcação a mercado quando o título ele está quando a taxa de juros ela está caindo. Se você pegou um título que paga 5% e a taxa de juros começar a cair, o preço unitário que você pagou ele vai começar a subir e você vai ter ganho de capital. Claro, se você fizer o resgate lá no dia do vencimento, você vai pegar os $1.000 de face. Ok, mas caso você compre ou venda o título antes disso, pode ter essa marcação a mercado que a gente chama aqui. Então, só recapitulando, taxa de juros, quando ela sobe, se eu subir para 7%, o valor unitário cai.
Se a taxa de juros cair, o valor unitário ele vai subir. Se a gente tiver taxa zero aqui, a gente tem o valor de face, tá? Por isso que no dia que você entrega o título de volta, a taxa de juros ela chega a zero e você recebe o valor de face, tá? É assim que funciona os corporate bonds. E aqui, é claro, a gente tem vários títulos. Muitos deles, se a gente pegar aqui, ó, a Alphabet também está pagando um preço unitário abaixo do valor de face, porque o que ele estava pagando de cupom era muito baixo, tá? A gente pode ver aí com vários outros títulos isso acontecer. Principalmente esses títulos que foram emitidos lá atrás, ó. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade total. A gente aqui vê o investimento mínimo e aqui a gente vê o vencimento, ó. Títulos com vencimentos mais longos normalmente tem um risco um pouco maior, porque esse cálculo aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ele vai sendo feito o tempo todo, porque as taxas de juros vão subindo, vão caindo e o preço unitário vai mudando, tá? E aqui a gente consegue ver aí várias informações importantes aqui, ó, classificação da Fitch e da Moody's, pra gente ver, ó, todas essas empresas aqui têm classificação de investment grade, são empresas seguras. Por exemplo, ó, esse título da American Express tá pagando um preço unitário, você vai pagar acima do valor de face. Então aqui nesse caso, quando você resgatar lá na frente, se você segurar até o vencimento, você vai ter você vai ter uma perda de capital aqui, tá? Esse título está pagando um cupom de 3,95%, só que você está pagando um preço unitário acima do preço base, tá? Então é bom a gente ficar bem de olho nisso, ó. A Apple tem alguns títulos importantes, ó. A gente tem título aqui, ó, pagando 5,09% de rentabilidade. Ó, o cupom era de 3,45%, se a gente calcular isso aqui na tabela a gente vai entender. E o quanto você vai ter de rentabilidade com esse título é de 5% ao ano, porque o preço unitário que você está pagando é abaixo do valor de face. Só que esse aqui é um título longo, ó. A gente está falando de um título de 13 anos. Você vai resgatar lá em 2045. Então, esse preço unitário ele vai variando com as mudanças de taxa. Se a galera estiver vendendo os bonds da Apple, esse preço ele vai caindo, é oferta e demanda. Se a galera estiver comprando, é normal que o preço unitário vá subindo, e aí você vai ter um preço de... você vai ter uma rentabilidade caindo aqui, tá? Preço unitário vai subindo, rentabilidade cai. Preço unitário vai caindo, rentabilidade vai subindo. Basicamente isso. E aí, o que achou das corporate bonds? Lembrem sempre de ver a classificação de risco. Lembrem de ver se esse título pode ser recomprado. Isso aqui é um ponto importante, que você pode ficar na mão. A empresa, você pode ter uma boa rentabilidade, mas se tiver ali, geralmente está no contrato, tá? Se ele pode ser recomprado ou não. Normalmente, ó, esse título aqui da Apple, ele não pode ser recomprado. Ó. Esse emissor pode recomprar? Não. Então, se você quiser comprar esse preço aqui, ó, quiser segurar até 2045, a tua rentabilidade provavelmente vai ser de 5% durante esses 13 anos. É um título bem seguro, porque a Apple, ó, a mais aqui é investment grades lá no topo. Se a gente olhar aqui nossa tabelinha. Se a gente olha aqui a nossa tabelinha, ó, é lá no topo, pessoal. A mais aqui, ó, lá em cima, super seguro o título, tá? Claro que existem riscos, a gente tem que entender, só que é uma classificação de Estados Unidos, para vocês entenderem. Claro que os governos são sempre mais seguros porque eles podem emitir moeda, mas sim, é um título bem interessante aqui em termos de rentabilidade que você pré-fixa aqui, não pode ser recomprado, então você garante. Claro que existem vários outros títulos que você pode olhar da própria Apple aqui, ó, você pode ver quando está sendo pago, quando que vai ser o resgate. Já tem um título ainda mais longo, ó, que está pagando 5,16 ao ano. Tinha um cupom de 3,95, só que você vai pagar 822 com uma taxa de 5,16 ao ano. E aqui, ó, vamos ver se ele pode ser recomprado. Ele pode ser recomprado em 2052. Tudo bem, beleza. 2052 é um bom prazo. Só pode ser recomprado lá na frente. Tranquilo. Fechou? E aí, gostou dos corporate bonds? O que você ficou de dúvida? Caso tenha ficado algo você ficou com muita dúvida, pode mandar aqui embaixo nos comentários que a gente vai tirar. E aí, dependendo do que você quer que a gente aborde em corporate bonds aqui de cálculo também, deixa aqui embaixo que eu vou dar uma analisada e a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, você é maluco, já viu que aqui tem conteúdo de riquíssima qualidade, tá? Então se inscreve aqui apertando o botão, ative as notificações e claro, deixa o like no vídeo. Gostou do vídeo? Achou maneiro? Tá aprendendo com o Thiago? Então clica aqui embaixo, deixa o like e tamo junto. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela pra gente continuar juntos e continuar olhando essa latinha aqui. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo.